Às margens do Nilo, um rapaz está morto. E um homem está morrendo. Duas mortes separadas por mais de 30 séculos. E ainda assim agourentamente ligadas. O rapaz, um faraó egípcio, sepultado com uma fortuna incalculável. O homem, um nobre inglês, no ímpeto de encontrá-lo. Sua busca disparou a maior caça ao tesouro da história e uma reação de mortes em cadeia. Um a um, aqueles que perturbavam a tumba do faraó pereceram. Até hoje as casualidades crescem. A ciência segue um assassino esquivo de 3.000 anos de idade. A maldição de Tutankhamon. No hospital da Pensilvânia, uma jovem está morrendo de fome. A comida de que ela precisa é oxigênio. Uma simples tosse transformou-se em colapso. Os médicos estão confusos quanto à causa disso. Sem saber, o marido da paciente tem a primeira pista para sua doença desconcertante. Sua origem está a 9.650 quilômetros de distância, numa terra crivada de antigos mistérios. Este é o Vale dos Mortos. Esculpido em rocha está o maior mausoléu do mundo. 1500 anos antes de Cristo, os faraós do Egito foram postos para descansar aqui, no Vale dos Reis. Dizem que deste mundo não se leva nada, mas eles levaram. Cada faraó foi enterrado com o resgate de um rei. Marfim, ébano, ouro. E cada tumba foi camuflada pelo árido deserto. Mas quando os arqueólogos chegaram, séculos depois, encontraram apenas ossos ressecados. Outros estiveram aqui antes. Existe uma cidade inteira em Kurma, perto do Vale dos Reis, com 1000% de ladrões de tumbas, antigamente e agora. E quando eles não conseguem encontrar alguma coisa, eles a falsificam e vendem a você. Ou quando encontram alguma coisa, fazem réplicas e as vendem. E isso tem acontecido desde que o primeiro faraó foi enterrado. Para os arqueólogos, o Vale dos Reis ainda é o local mais rico da Terra. Ainda assim, uma vez acreditaram que ele não escondia mais surpresas. Certamente não é uma tumba rica de um faraó secundário. Sua infância, assim como sua vida, foram curtas. Aos 9 anos, ele assumiu o trono e recebeu uma esposa. 9 anos depois, ele estava morto. Pouco se sabe a respeito. Deixando apenas o invólucro de sua vida, ele sofreu um destino muito pior do que a morte: o esquecimento. 3.000 anos depois, só um punhado de homens sabia o seu nome: Tutankhamon. Um era um igualmente desconhecido arqueólogo chamado Howard Carter. O outro, seu financiador, George Edward Stanhope Molyneux Herbert, o quinto conde de Carnarvon. Pode-se dizer que ele era o Indiana Jones de sua época. Ele estava envolvido em todo tipo de aventuras excitantes, e foi ele quem pilotou um dos primeiros carros de corrida. Ele participou de um rally e teve um acidente terrível sendo lançado para fora do carro. E devido aos seus ferimentos e subsequente má saúde, seus médicos lhe disseram que ele não poderia mais passar o inverno frio e úmido na Inglaterra. Mas naqueles dias, mesmo se você tivesse um resfriado comum e tivesse dinheiro suficiente, o seu médico despacharia você imediatamente para se recuperar no calor seco do Egito. Disso resultou a vinda dele com Carter.
E assim começou a grande busca para encontrar a tumba do rei Tut. Um homem comum de poucas posses e um rico lorde eram parceiros improváveis no que os especialistas consideraram ser um tiro no escuro. Foi um tiro no escuro. Era uma época em que não havia detectores de metal e nenhum sonar sofisticado para pesquisar em bolsas ou buracos sob o solo ou areia. Então, foi um tiro no escuro para todos, menos para Howard Carter. Diferente de seus predecessores, Carter metodicamente escavou o Vale dos Reis metro a metro. E encontrou hectares de desapontamento. Logo antes do Natal de 1921, Carnarvon mandou chamar Carter aqui, no castelo Highclere, para dizer a ele que não poderia mais sustentar o que, aparentemente, era um projeto inútil. Carter explicou que faltava pouco a fazer e implorou por mais uma temporada. E Carnarvon concordou, mas deixou absolutamente claro de que esta seria a última temporada. No terceiro dia, os trabalhadores descobriram degraus de pedra que levavam a uma entrada escondida carimbada com um selo antigo. Era a marca da realeza. Após 5 anos de más notícias, Carter enviou ao seu sócio um raio de esperança. Carnarvon estava tomando chá com sua filha Evelyn aqui no salão do castelo Highclere, quando receberam um telegrama que dizia: "Acho que descobrimos a entrada de uma tumba magnífica com seu selo ainda intacto. Esperamos sua chegada." Enquanto Carnarvon estava a caminho, algo assustador aconteceu a Carter. Carter vivia sozinho e, para lhe fazer companhia, tinha comprado um canário. E todos tinham ficado muito curiosos sobre esse pássaro amarelo. E disseram: "Esse maravilhoso pássaro amarelo vai nos levar até a tumba." E quando Carter voltou para enviar o telegrama, tendo acabado de encontrar a tumba, seu serviçal saiu correndo, segurando um punhado de penas amarelas e disse: "Meu senhor, ouvi um barulho e quando vi uma naja, estava comendo o canário. Isso é um mau presságio, isso é azar." Os trabalhadores naturalmente associaram o fato à naja, que está presente no ornamento de todo faraó, ser o próprio faraó que teria vindo e comido o sinal da esperança. E que seria uma época péssima para todos, as pessoas iriam passar por coisas terríveis e tudo mais. E Carter disse: "Não seja tolo. Apenas assegure-se de que a naja não esteja mais dentro da casa." No anoitecer do dia 26 de novembro de 1922, os trabalhadores tinham escavado uma segunda entrada que levava ao selo de Tutankhamon. Ela também tinha a marca registrada de ladrões, uma área onde a tumba tinha sido invadida. Parecia que Howard Carter estava 3.000 anos atrasado. Sozinhos na passagem estavam Lord Carnarvon, sua filha Lady Evelyn Herbert, o assistente de Carter e o próprio Carter. Diante dele, a descoberta de sua vida, ou uma tumba para os seus sonhos. Carter prescrutou na escuridão do outro lado. Finalmente, Carnarvon sussurrou: "Você pode ver alguma coisa?" "Sim", Carter respondeu. "Coisas maravilhosas." A sala toda brilhou e tudo o que brilhava era ouro. Carter estava petrificado. Nunca tínhamos sonhado com nada assim. Um museu inteiro, cheio de objetos.
alguns dos quais nunca tínhamos visto iguais. Era impressionante. Nunca houve outro faraó encontrado assim praticamente intacto. As pessoas têm procurado por eles. Dúzias e dúzias de grandes faraós. O povo mais rico, o povo mais poderoso de toda a história, em condições perfeitas. Estamos falando de coisas que você olha agora e não acredita que tem todos esses milhares de anos de idade. É incrível. Não posso pensar em outra escavação tão boa quanto esta. Nem consigo imaginar. Carter mais tarde disse que todos deram uma olhada e depois saíram. Mas as evidências dizem que eles fizeram mais do que só olhar. A licença que Carter e Carnarvon tinham não permitiam que entrasse na tumba sem a presença de uma autoridade em antiguidades de uma organização egípcia. Eles nunca disseram que tinham entrado. Esperaram. Eles olharam lá dentro, viram coisas maravilhosas e enlouqueceram. E selaram o buraco e esperaram 3 dias para o homem do Cairo chegar e ir com eles. O que você teria feito após 10 anos de enormes dificuldades? Eu teria esperado? Não, eu não teria feito isso. E eles fizeram o que você e eu teríamos feito. Eles entraram e passaram a noite toda lá dentro. Lady Evelyn, a menor, liderou o caminho. 3 homens, uma mulher e, em algum lugar, um rapaz morto. Está escuro? Você está lá dentro? A primeira pessoa em 1000 anos a entrar na tumba de uma pessoa que tinha morrido. Deve ter havido um pouco daquela velha sensação, aquela que se tem no lugar mal assombrado. E também existe o fator medo, porque eles estavam lá dentro ilegalmente. Eles eram como ladrões dos tempos antigos. O lugar estava desarrumado por causa dos ladrões, e 2 bandos de ladrões diferentes tinham entrado lá. E existem alguns indícios de que um dos 2 bandos de ladrões foi apanhado. E se eles foram pegos no ato, tiveram as cabeças cortadas e é só. Os descobridores começaram a contar as suas bênçãos. Eles acabariam somando 5.000. A tumba de Tutankhamon foi a maior descoberta da história. Da noite para o dia, Carnarvon, Carter e Tut tornaram-se celebridades. Eles sentiam um triunfo total, vitória total. E tinham rido deles, tinham zombado deles. Todos sussurravam pelos cantos, eles perderam a cabeça, sabe? E ali estava. A tumba de Tutankhamon também entrou para a história como a primeira escavação preservada nas moderníssimas películas cinematográficas. Este pedaço de celuloide preservou os descobridores. Carter, como foi filmado por Carnarvon. Howard Carter era um astro. Acho que a recompensa pessoal para os arqueólogos, que todos podem ver, é a fama. Após uma grande descoberta, é claro, o público, os jornais, a mídia, a TV, todos irão correr atrás de você. No início, os arqueólogos gostam disso. Mas no final, a fama não é divertida. Acho que a fama é uma maldição. Inebriados pelo sucesso, os descobridores cometeram um erro profético. A tumba de Tutankhamon iria se tornar uma das maiores histórias da história. Mas, para compensar suas despesas, Lord Carnarvon vendeu os direitos exclusivos para um jornal. O jornal foi o London Times. Esse era o jornal dos cavalheiros, era o jornal da nobreza. Ele assinou um acordo com eles, o que lhe causou um infindável pesar. Foi uma coisa idiota de se fazer, mas de qualquer modo ele fez. Carter viveria para lamentar o erro. Carnarvon, não. O homem que tinha financiado a procura pelo rei Tut tinha vindo ao Egito inicialmente por sua saúde. Essa decisão provaria ser fatal.
Numa manhã da primavera de 1923, Lord Carnarvon se cortou exatamente onde um mosquito o tinha picado dias antes. O ferimento não sarava. Dias depois, numa viagem ao Cairo, Carnarvon foi devastado pela febre. Lamento lhe dizer que Carnarvon está gravemente enfermo. Seu secretário, Richard Bittell, enviou as más notícias a Howard Carter. A picada de mosquito tinha infeccionado. Aquela picada envenenada se espalhou por seu corpo e seu sangue está envenenado. Enquanto a febre se transformava em calafrios, a preocupação de Bittell se transformava em medo. Ele notificou a esposa de Carnarvon na Inglaterra, que imediatamente convocou um especialista e voou para o Cairo. O quadro de Carnarvon era irreversível. No momento que ele morreu, todas as luzes do Cairo se apagaram. E naquela época, todos os serviços públicos no Cairo eram administrados pelo exército britânico e não havia meio deles religarem a energia, nem puderam encontrar nenhum motivo para as luzes terem acabado. E 20 minutos depois, a energia foi restaurada. Naquele exato momento, outra coisa inexplicável aconteceu a mais de 3.200 quilômetros de distância, na Inglaterra. A pequena Fox Terrier de Carnarvon, Suzy, estava dormindo na sua cesta no quarto da governanta no castelo Highclere. E no mesmo segundo que ele morreu, Suzy se sentou na sua cesta, uivou e morreu. Lady Evelyn enterrou seu pai num morro que dá vista para seu amado Highclere. Ela também pôs sua aventura egípcia para descansar. Como o rei, cujo sono ele perturbou, o nobre inglês também não descansaria em paz. O corpo de Carnarvon ainda não tinha esfriado quando a imprensa mundial deu o nome do culpado. Inscrita na tumba, escreveu um repórter, estava uma maldição que alertava: matarei todos aqueles que cruzarem esta entrada. Um outro jornal relatou uma maldição lugubremente exata: aqueles que penetrarem nesta tumba sagrada logo serão visitados pelas asas da morte. Para Carnarvon, a morte realmente veio voando. Não seria a última vez que um intruso morreria de causas não naturais. Seria a nossa lua de mel, porque não tivemos uma quando nos casamos. Entre os visitantes da tumba de Tut em 1995 estavam Gary Manson e sua esposa Cheryl. Para Cheryl, uma estudante de História da Arte, era a viagem de uma vida. Todos que conhecíamos sabiam que íamos para lá. Quando falava com alguém, a primeira coisa que dizia é que ia viajar até lá. As paisagens a impressionavam tanto que apenas vê-las não era o bastante. Estávamos descendo até as tumbas e olhando para as pinturas azuis escuras e vermelhas. Ela se inclinou para frente e estava olhando uma pintura muito de perto. Ergueu a mão até a pintura e aí tocou-a. Esfregou o dedo na tinta e o guia viu e gritou com ela. Ela se virou e disse: "O meu professor nos disse que se chegássemos até aqui, deveríamos tocar a pintura, não importa o que digam, porque nunca haverá uma segunda chance." Quando os Manson voltaram à Pensilvânia, os problemas de Cheryl começaram. 3 semanas após termos voltado, ela começou a ter uma leve tosse, que foi piorando até que ela finalmente estava tossindo a maior parte do tempo. Quando Gary pediu que Cheryl fosse ao médico, ela recusou. Ele já a tinha visto assim durante uma batalha extenuante contra a doença de Hodgkin.
Ela tinha sido submetida a quimioterapia, tratamento com radiação, praticamente tudo a que se é submetido para o tratamento do câncer. E ela não queria voltar ao médico depois disso, mas finalmente ela teve que ir. Conheci a Sra. Manson quando já era paciente do centro de tratamento intensivo. E naquela época sua condição já era crítica. Ela começou a perder peso, sentir fraqueza, faltava-lhe fôlego. E quando ela foi admitida no hospital para tratamento, já havia muitos sinais de doença presentes. Um envolvimento definitivo de ambos os pulmões, a progressão do quadro... Eles suspeitaram que era doença de Hodgkin novamente, porque os sintomas eram muito parecidos. Mas cerca de um dia ou dois depois, eliminaram essa possibilidade e começaram a pensar que o problema era algo nos pulmões. Mas eles nunca tiveram a chance de descobrir, porque a doença evoluiu muito rápido. Então eles decidiram fazer uma biópsia dos pulmões. A partir da secreção de seus pulmões, assim como dos próprios pulmões, pudemos identificar um fungo, o Aspergillus niger. E, muito provavelmente, foi esse o evento que precipitou a sua doença. Esporos microscópicos do fungo são facilmente inaláveis. Corpos saudáveis resistem a eles, mas o sistema imunológico de Cheryl estava debilitado devido à sua batalha contra a doença de Hodgkin. Os esporos invadiram uma célula indefesa após a outra, causando destruição em seu caminho. Cheryl Manson estava faminta de oxigênio. Dez dias após ela ter dado entrada no hospital, seus pulmões falharam. Ela tinha 38 anos de idade. Mas o caso ainda não estava fechado. O mistério era a cena do crime. Onde Cheryl Manson encontrou seu assassino? Vou levá-los agora para visitar uma tumba que continha a primeira maldição do mundo. Esta é a tumba de Hesse. Ela data de mais de 4.000 anos. E na entrada da tumba existe a inscrição de uma maldição muito interessante. Todos os egípcios, de faraós a camponeses, guardavam suas tumbas com encantamentos e maldições. Mas para qualquer um que penetrar na sua tumba... David Silverman é professor de egiptologia na Universidade da Pensilvânia. Ele já traduziu dúzias de maldições antigas, incluindo a maldição de Hesse, de 4.000 anos. A maldição é uma interdição a qualquer um que entre na tumba e que tenha comido um determinado alimento proibido, como carne de porco ou peixe. Algo impuro ou algo impuro ligado à sua alma. Ou que tenha cometido um ato de impureza sexual, neste caso, adultério. E frequentemente ele fazia amor com todas as mulheres. E se isso acontecia, o indivíduo então podia ser punido na sua vida atual ou no pós-vida. Assim ele seria julgado perante o grande Deus. Para o professor Silverman, nem toda maldição é acadêmica. Recebi um telefonema de um médico e ele me contou essa história muito interessante e muito infeliz sobre uma mulher que tinha ido com seu marido ao Egito e tinha entrado na tumba do rei Tut. E lá ela acabou pegando um fungo. Na época, sabíamos que tínhamos isolado o Aspergillus niger das amostras que colhemos da Sra. Manson e também sabíamos sobre a sua viagem. Tinha que ter pego algo lá. Então, o que tínhamos de descobrir era se esse fungo também estava presente nas tumbas que ela tinha visitado. É o único lugar de onde podia ter vindo. Assim, telefonamos ao Departamento de Egiptologia da Universidade da Pensilvânia. Eles estavam imaginando que isso tinha algo a ver com a maldição. Era muito importante para nós sabermos também se isto já havia sido descrito antes. Havia. Em 1923, 2 homens tiveram morte súbita após visitarem a tumba de Tut.
O que os médicos chamaram de febre foi anunciado como a maldição de Tutankhamon. Mais 2 mortes súbitas se seguiram. Becky Callender, que ajudou Carter a entrar na tumba, e Arthur Macy, que ajudou a retirar o seu conteúdo. O verdadeiro assassino espreita nas próprias paredes da tumba. Para Howard Carter, parecia tinta descascada, até que ele olhou de perto. As paredes estão cobertas de um afloramento de fungos marrons, os germes originais que provavelmente foram introduzidos pelo gesso ou pela tinta. E os fungos se alimentaram da umidade do gesso após a câmara ter sido lacrada. O fungo é o Aspergillus niger. Na tumba cálida e úmida, ele prosperou, a única coisa que viveu durante 3.000 anos. Quando Cheryl Manson chegou aqui com um sistema imunológico debilitado, ela era uma ótima hospedeira para o fungo. Acho que ligando o nosso caso, que é um caso atual, à visita das próprias tumbas, fomos capazes de estabelecer uma relação direta entre o que pode ter acontecido aos arqueólogos que visitaram a tumba há tempos. E estou muito certo, pelo menos em alguns desses casos, de que o Aspergillus pode ter facilmente desempenhado um papel. A ciência estava pronta para encerrar o caso de Cheryl Manson, mas não a maldição de Tutankhamon. – 11 de novembro de 1925. No Vale dos Reis do Egito, um rapaz que morreu mais de 1000 anos antes de Cristo está para realizar o seu brilho. Só a máscara de ouro é um dos mais belos objetos de toda a história da humanidade, não só a egípcia. O corpo de Tutankhamon encontrava-se sob 13 camadas de linho. Enquanto Howard Carter as retirava, ele descobriu os preciosos amuletos escondidos no corpo para afastar o mal. Com o passar dos séculos, as resinas e óleos usados para mumificar o corpo tinham se transformado em cola. Para recuperar os amuletos, Carter realizou uma operação radical. Ele cortou o corpo. O resultado dessa autópsia foi fatal. Em 14 dias, 2 participantes do grupo morreram. Até 1927, 6 homens tinham morrido devido a uma única causa aparente: a maldição da múmia. Esta é uma máscara muito bem preservada. Aqui se pode ver os fios de cobre em volta dos olhos de pedras preciosas. A doutora Rosalie David é a rainha das múmias. Como curadora de egiptologia para o Museu Universitário de Manchester, na Inglaterra, ela já realizou autópsias em 35 múmias, mais do que qualquer um. Ela também foi pioneira no método de fazê-lo sem destruir as múmias. Temos aqui a múmia de uma senhora de idade. Usando raios-x e endoscópios, penetramos por orifícios já existentes e colhemos amostras de tecidos que podemos usar para identificação para o DNA. Também esperamos que, no futuro, possamos detectar DNA viral e bacteriano nas múmias. Então, essa metodologia é muito melhor. O endoscópio permite que a doutora David examine o corpo sem ter de desembrulhá-lo, em completa segurança.
Trabalhar com uma múmia pode ser um risco, tanto para o operador como para a múmia, porque o operador pode inalar os esporos do pó da múmia. E, por outro lado, o operador pode depositar bactérias e umidade na superfície da múmia, causando assim a sua decomposição. Apesar de morta há milhares de anos, uma múmia permanece viva com bactérias. Algumas inofensivas, outras letais. Usamos roupas protetoras quando trabalhamos com as múmias, e isso nos protege contra os esporos de fungos. Rosalie David conhece a verdadeira sorte daqueles que perturbaram os ossos de Tutankhamon. Sua tosca autópsia liberou um assassino invisível. Antigamente, os operadores não usavam nenhuma roupa protetora. Eles simplesmente usavam roupas do dia a dia, então podia haver um intercâmbio de danos entre o operador e a múmia. O pó de uma múmia. Esse era o perigo na tumba de Tutankhamon. Ainda assim, 70 anos atrás, o mundo continuou tomado por um feitiço que alertava sobre a morte alada. A primeira vítima da maldição de Tutankhamon, o abastado Lord Carnarvon, deixou para seus herdeiros uma herança de nervosismo. Após a morte do meu bisavô, obviamente, meu avô herdou Hickler. E o meu avô estava muito preocupado com a maldição do rei Tutankhamon e não permitia que seu nome fosse dito no castelo. O castelo Hickler, numa noite fria de inverno, pode ser bastante assustador. E se somar a isso a alegada maldição de um faraó, você pode ficar bastante assustado. Muito depois do meu avô ter morrido, tivemos que fazer um inventário do castelo. E é claro, sendo um lugar tão grande, isso levou bastante tempo e finalmente foi terminado. Estávamos reunidos aqui, em família, com Robert Taylor, o mordomo do meu avô, que era um dos grandes mordomos britânicos. E meu pai virou-se para Robert Taylor e disse: "Bem, graças a Deus tudo acabou, Robert." E Robert Taylor virou-se para o meu pai e disse: "Bem, senhor, tudo menos aquelas coisas egípcias." Como você pode imaginar, todos nós ficamos absolutamente surpresos com esse comentário e dissemos: "Bem, que coisas egípcias são essas?" E ele disse: "Bem, se me seguirem, mostrarei a vocês os armários secretos." O governo egípcio era meticuloso e sabia a localização de todos os objetos encontrados na tumba de Tutankhamon. Ainda assim, 17 pequenos artefatos tinham sido contrabandeados. Carter e Carnarvon acharam o fascínio do tesouro irresistível. Poucos no lugar deles não achariam. O homem que encontrou a tumba de Tutankhamon estava entre os poucos que escaparam de sua maldição. Ou quase. Quando fez a maior descoberta da arqueologia, Howard Carter teve o mundo aos seus pés. E então, ele tropeçou. Ele tinha o meio ambiente. Ele tinha as tempestades de pó. Seu bom amigo Carnarvon estava morto. Ele estava sendo muito pressionado pelos egípcios. Estava sob enorme pressão da imprensa que não teve acesso à história. Ele tinha um espaço muito pequeno para trabalhar. Estava enlouquecendo, estava irritado. De qualquer modo, seu temperamento era explosivo. Howard Carter chegou ao limite. Ele não aguentou mais e enlouqueceu. Obcecado e com acesso ao que ele sentia ser a sua tumba, um dia Carter trancou todos para fora, inclusive os egípcios. Isso foi um grande erro. Como estrangeiro trabalhando num país, ele tinha de saber que era convidado. E se você é convidado, precisa respeitar as pessoas com quem está trabalhando. E quando ele fez essa insanidade de instalar esse enorme portão de ferro e trancá-lo, foi como se a Inglaterra estivesse tomando algo que pertencia ao povo egípcio, o que era verdade. E eles se enfureceram e o puseram para fora.
Após um ano de exílio, permitiram que Carter retornasse, mas a um preço terrível. Ele tinha de renunciar ao seu direito ao tesouro de Tutankhamon. O destino o poupou para viver dia após dia com o tesouro que ele encontrou, mas que nunca poderia possuir. Talvez a maldição definitiva. Carter passou a década seguinte no Vale dos Reis catalogando as 5.000 peças maravilhosas de Tut. No dia 2 de março de 1939, aos 65 anos, ele morreu de causas naturais. Como a tumba de Tutankhamon, o túmulo de Carter é guardado por asas. Antes de morrer, Carter ressarciu Tutankhamon. Os ossos do faraó foram remendados e deixaram que ele descansasse em sua tumba. Mas ele não descansaria. Numa reação em cadeia de tragédias, sua maldição fez mais 5 vítimas. Primeiro, Lady Carnarvon morreu subitamente vítima de uma picada de inseto, como seu marido. Então, Richard Beetle, o secretário de Lord Carnarvon, morreu misteriosamente enquanto dormia. 3 meses depois, o pai de Beetle, Lord Westbury, lançou-se para a morte do 7º andar de um edifício. Ele deixou um bilhete culpando a maldição do rei Tut pela morte de seu filho. A caminho do cemitério, o carro fúnebre de Lord Westbury atingiu um garoto de 8 anos. No exato momento da morte do garoto, morreu também um funcionário do Museu Britânico, cujo campo era a egiptologia. Durante 3 décadas, a maldição ficou adormecida, até a última vez que o sono de Tutankhamon foi perturbado. Perto das margens do Nilo, o faraó Tutankhamon foi enterrado com 5.000 peças de valor inestimável. Seus tesouros reais deveriam acompanhá-lo na sua jornada para o pós-vida. Em vez disso, eles fizeram um desvio. Na década de 70, o Egito cedeu a uma exigência popular e enviou muitas das relíquias de Tut numa turnê mundial. O diretor de antiguidades do Egito sonhou que morreria se os tesouros deixassem o país. 3 meses depois, num acidente de carro, ele foi a 25ª vítima da maldição de Tut. No mesmo dia em que a máscara de Tut foi preparada para ser levada a Londres, uma autoridade egípcia que zombou da maldição morreu de ataque cardíaco. Entre os excursionistas, quando o tesouro chegou a Londres, estava Lady Evelyn Herbert, a primeira pessoa a entrar na tumba de Tut. Minha mãe nunca tinha visto o sarcófago principal, porque não tinha chegado àquela câmara em especial antes do pai dela morrer. Na época da exposição londrina, as TVs e rádios telefonavam para minha mãe e diziam: "Fale-nos sobre a maldição." E ela ria e dizia: "Bom, eu estou viva e bem aos 70 anos e não acredito nela." Acho que foi uma época muito emocionante, provavelmente traumática e estressante, porque ela estava vendo as coisas que ela percebeu que seu pai nunca tinha visto, após tantos anos de esforços. E saindo do museu, provavelmente na sua 5ª visita, ela sofreu um grande derrame e ficou paralisada. Mas é claro que isso poderia facilmente ter sido uma coincidência e ter acontecido devido ao estresse e ao trauma.
A coincidência conseguiu explicar a morte da maioria das vítimas da maldição de Tut. Para explicar as outras, a ciência voltou para dar uma olhada mais de perto. Nenhuma das inscrições da tumba podem ser consideradas uma maldição. Então, o que consideraríamos, ou como egiptólogo, o que eu consideraria uma maldição, não ocorre na tumba do rei Tut. A chamada maldição foi inadvertidamente espalhada por sua primeira vítima. Quando Lord Carnarvon vendeu os direitos exclusivos da tumba de Tut ao London Times, os jornais rivais ficaram ultrajados. Quando Carnarvon morreu, eles se vingaram, publicando sobre os rumores de uma maldição. Até mesmo as ocorrências bizarras quando da morte de Carnarvon podem ser explicadas. Todas as luzes do Cairo se apagaram quando Carnarvon morreu. A energia elétrica sempre acabava no Cairo. E a história decolou. Era o mesmo que acontece hoje, uma ultrajante série de meias-verdades. E algumas verdades e algumas mentiras, algumas inventadas. Foi incrível, foi uma coisa muito forte e ainda é. Quando a tumba de Tutankhamon foi visitada pela realista neta de Carnarvon, até ela pensou duas vezes. Após o meu derrame, me informaram que eu tinha um coração fraco. Eu vi todos aqueles degraus e aquele declive. Até mesmo pessoas jovens subiam os degraus, ofegando. Então achei que a descrição era a melhor coisa e que eu não queria outra manchete. O rei Tut mata novamente. O filho de Lord Carnarvon disse que ele realmente não acreditava na maldição, mas também disse que não havia maneira de explicar muitas das coisas que aconteciam, e isso tem mantido a maldição viva. Acidentes podem acontecer, como me aconteceram muitas vezes. Há muito tempo eu estava escavando num sítio no Delta. No primeiro ano e no mesmo dia que puseram os artefatos no museu, alguém me chamou no museu e disse: "O seu tio morreu." No ano seguinte, no mesmo dia, disseram: "A sua tia morreu." E no terceiro ano, o meu primo morreu. Qualquer um que ouvir isso pensará na maldição. E até mesmo quando eu descobri uma tumba selada, linda, repleta de estátuas. As estátuas são incríveis, incríveis. E eu fui o primeiro a vê-las. No dia seguinte, ocorreu um terremoto no Cairo. No terceiro dia, eu tive um ataque cardíaco. Os repórteres fizeram a associação e falaram sobre a maldição. Não importa o quanto você tente matá-la, ela é como uma fênix que renasce repetidamente. Veja, não importa o quanto digam que o monstro do Lago Ness não existe, ou que OVNIs não existem, que não há lógica, ainda acreditamos neles, não é? Curador da exposição sobre Tutankhamon durante a sua turnê americana, certa noite Thomas Holvin teve um encontro cara a cara com o faraó amaldiçoado. Estiquei o braço e agarrei aquela máscara nas mãos e atirei do pedestal. Eu estava a uns 15 centímetros dela, olhando direto para aqueles lindos olhos. Eu olhei para a direita e para a esquerda e não havia ninguém por perto. Aí eu dei um beijo enorme naqueles lábios. E vou te dizer uma coisa, a maldição saiu de mim. Fiquei limpo, estou ótimo. O tesouro de Tutankhamon agora reside no Museu do Cairo, onde milhões de pessoas o têm apreciado. O museu também é a humilde tumba de dinastias de faraós. Mas Tutankhamon ainda descansa no Vale dos Reis. Antes o mais obscuro dos faraós, ele agora é o mais famoso. Os antigos egípcios iam para o túmulo com uma crença imortal. Diga o meu nome e eu viverei. Tutankhamon, agora um nome conhecido, tem o que mais queria, a imortalidade.
Ele deve a imortalidade aos mesmos homens que perturbaram a sua tumba. Eles também deixaram para Tutancâmon o tipo de proteção que outros faraós matariam para ter. Uma maldição que faria até os mais céticos prudentes. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.